Boa noite a todos. Dando início, então, ao encontro desta noite, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no tema Obediência e Resignação, de Lázaro, Paris, 1863, um trecho para que a nossa meditação, a nossa reflexão, para nos prepararmos para o encontro desta noite. Então nós temos nesta mensagem que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Queira Deus, então, que tenhamos essa docilidade de ouvir, de dar ouvidos a esses chamamentos amorosos, a esse clamor, a esses apelos que nos trazem essas vozes em nome de Deus, em nome de Jesus, nos convidando para que saiamos dessa situação de espírito preguiçoso, de nos fecharmos para o entendimento. Infeliz se nos fecharmos para o entendimento, porque estaremos definindo para nós colheitas dolorosas, como temos visto no livro Memórias de um Suicida, em que essas situações tão dolorosas têm sido narradas e, como vimos anteriormente, eles estão buscando aprendizado na visita ao manicômio. Então, se nós dermos continuidade, vamos dar, porque são trechos muito interessantes, como todo o livro, eles continuam caminhando e o mestre continua explicando, o diretor do manicômio continua explicando para esse grupo em aprendizado. Observareis, meus caros amigos, que dentre tantos, muitos quereriam esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações, porque nós vimos na semana anterior que suicida não é apenas aquele que toma uma atitude de agressão contra o seu corpo e acaba abandonando o seu fardo carnal. Suicida também é considerado aqueles que buscam caminhos que acabam por antecipar o retorno ao plano espiritual. E aqui ele está dizendo que na busca dessas libações, desses prazeres todos, existe um processo de fuga. Esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações. Que inconsoláveis, premidos por angústias irremediáveis, buscariam supremo consolo na embriaguez que os levaria, possivelmente, à desejada trégua ao sofrimento. Mas esse suposto atenuante
é sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares que afligem e perseguem a humanidade há 2 milênios ressoa pelos recôncavos do planeta. E posso mesmo garantir-vos que nenhum só homem, desde que foi proferido pelo grande expoente do amor, que se deu em sacrifício no alto do Calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal ou durante o estágio no invisível à espera da reencarnação. E por isso mesmo, certamente também esses pobres que aqui se acham tiveram ocasião de ouvi-lo em algum local da terra ou na pátria espiritual. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vejamos bem, aqui ele nos alerta que não há quem já não tenha ouvido o convite amoroso do Cristo no seu vinde a mim, vós todos que sofreis. Quer tenhamos ouvido do Mestre quando aqui ele esteve encarnado em corpo entre nós, quer no plano espiritual, porque já vimos outras tantas vezes que Jesus se materializa nas furnas de sofrimento, onde quer que haja a dor e o sofrimento, ele se fez presente, não só como encarnado junto aqui dos que estavam encarnados, mas também no plano espiritual. Então todos nós já ouvimos esse convite, então não há razão para buscarmos adormecer o nosso cérebro para acalmarmos os pesados infortúnios. É isso que o diretor está colocando, porque Jesus já nos convidou, vinde a mim vós todos que sofreis. Então não é buscando essas libações que, adormecendo o nosso cérebro, nos livraremos ou nos libertaremos das nossas dificuldades. E continuando, como pois quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis. Por quê? Porque tantas vezes responsável, porque teve-se o tempo da modificação e não se fez. Pois ficais sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Atentai, porém, para esta nova espécie. São os cocainônamos. Cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que em espírito criatura de Deus poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas, de influenciações pestíferas que o macularam atrozmente a essa constituição impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá o homem alindar com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer e exaltar através de pensamentos
de pensamentos puros, irradiados em impulsos nobilitantes que confinam com os alços divinos, mas jamais rebaixar com a prática de tão entristecedores deméritos. Então, vimos que aquilo que causamos no nosso corpo físico alcança o nosso corpo espiritual, e dia virá em que as nossas escolas não só ensinarão o corpo, o organismo físico, né, a maravilha que é a nossa máquina orgânica, mas também ensinarão o perispírito, como já há, né, relatos de situações de estudos nesse sentido. Mas será disseminado a todos o estudo do perispírito, porque tudo aquilo que causamos no nosso corpo físico, e entendamos que causar o nosso corpo físico não é só aquilo que fazemos em relação a ele, mas aquilo que fazemos em relação ao outro também, porque aquilo que fazemos ao outro retorna a nós, causando as dolorosas consequências. E tudo isso, na verdade, seria tão mais atenuado se tivéssemos todos um processo educativo adequado. Lembrando-se que Kardec nos esclarece em várias ocasiões que educação é o conjunto de hábitos adquiridos, muito mais do que o intelectual, mas o moral, conjunto de hábitos adquiridos. Então, se realmente buscássemos, se não tivéssemos essa preguiça, né? Essa preguiça, como vimos aí a colocação desse instrutor, essa preguiça mental, essa preguiça de nos esclarecermos, de compreendermos as leis divinas que nos regem, compreendermos a nossa condição de cidadãos, sendo responsáveis por tudo que fazemos e por tudo que pensamos, uma vez que os nossos pensamentos também alcançam o outro. Então, todos esses esclarecimentos nos ajudariam a nortear as nossas vidas com mais equilíbrio. Há um relato, conta-se que Licurgo, um grande filósofo dos tempos idos, 4 séculos antes do Cristo, ele foi convidado para proferir uma palestra sobre educação. E ele tinha evidentemente, largo conhecimento sobre isso, mas, no entanto, ele pede 6 meses para preparar-se. E todos estranham, porque era um tema ali da sua rotina, né, do seu conhecimento, do seu sábio conhecimento, mas é respeitado 6 meses. Chega o dia ali aprazado, ele, diante daquela assembleia imensa, todos ali na expectativa daquele aprendizado, ele apresenta 2 gaiolas. Numa das gaiolas, 2 lebres, na outra 2 cães. Há um sinal, um ajudante solta a lebre, que sai saltitando. Há um sinal para o outro, ele solta o cão, que parte enfurecidamente para em cima da lebre, trissudando-a rapidamente, deixando todos estarrecidos, sem compreender o que estava acontecendo, sem compreender o que o mestre Licurgo estaria passando com aquela cena dantesca. Ele pede para que se limpe ali aquela situação e, em seguida, dá o sinal novamente, a segunda lebre sai e o cão também sai.
Mas este cão, que parte rapidamente para cima da lebre, coloca sua pata sobre ela e a vira, e eles ficam ali saltitando e brincando. E ele diz: Senhores, acabais de assistir a uma demonstração do que pode a educação. Ambas as lebres são filhas da mesma matriz, foram alimentadas igualmente e receberam os mesmos cuidados, assim igualmente os cães. A diferença entre os primeiros e os segundos é simplesmente a educação. E ele continua ali dando a sua palestra, a sua excelente palestra sobre o processo educativo. Então nós vimos, né? Vimos claramente ali a mesma matriz, então não podemos dizer que seria de raça diferente, né? Ali nas mesmas condições, mas aquele cão teve um processo educativo. E ele então agiu de uma outra forma, né? Então, fica esse grande ensinamento, essa grande responsabilidade que é a educação, que é o que temos falado aí nos últimos tempos, né? A necessidade da educação em todos os ambientes, a todos, porque todos merecem e necessitam de uma educação adequada, queira Deus que logo, que não demore muito para que se perceba o que é realmente um processo educativo, o que realmente nos torna cidadãos do bem. E lembrando também, como eu vi aí esses dias, um assassino caminhando no corredor da morte, ao seu lado um sacerdote, e ele entrega uma carta, né, e diz ao sacerdote: quem deveria estar aqui ao meu lado caminhando para a morte era minha mãe, ela deveria também estar aqui ao meu lado. E na carta dizia o seguinte: mãe, mais ou menos assim, mãe, quando eu era pequeno e cheguei em casa com um brinquedo de um amigo, você não disse nada, não pediu para eu devolver. Um pouco mais velho, quando eu cheguei com uma bicicleta, você me ajudou a esconder para que o papai não percebesse. Mais adiante, num crime mais grave, você me apoiou, me acobertou. Então você também deveria estar aqui, caminhando comigo para encontrar a morte. Muito a pensar, muito a pensar. Quantas situações seriam evitadas se nos propuséssemos a um processo educativo, se nos propuséssemos a uma vida de cumprimento dos deveres. E quantos não são aqueles que vivem e que praticam esses dramas dolorosos, essas situações, apropriando-se do que não é deles, e toda apropriação indébita é um crime, toda e qualquer apropriação indébita é um crime? Quanto não seria evitado num processo educativo do dever a ser cumprido, daquilo que não é justo, daquilo que não convém, daquilo que não é moral, daquilo que não é ético. Mas para isso é preciso que haja um empenho num processo educativo de todos, daqueles que conduzem os filhos, né? É preciso que haja esse empenho, e mais do que nunca nos é ofertado todos esses ensinamentos, mas, como foi dito há pouco, somos preguiçosos, não continuemos nessa preguiça, porque se há um estado que é pior, que até o Apocalipse fala, é a mornidão, é o morno. Antes fora frio ou quente,
Porque a pior situação é do morno. A situação do morno é o acomodado que não vai modificar-se, porque ele se adapta a essa situação. Com essas reflexões, então, agradeçamos a Deus por esta oportunidade. Tenhamos uma Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. Nós hoje trouxemos do livro Estude Vida e Viva, que é um livro com psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e com mensagens dos espíritos de Emmanuel e André Luiz. E um capítulo que ele fala sobre as influenciações espirituais sutis, né? O quanto nós estamos sujeitos a essas influenciações, porque sabemos que o intercâmbio de pensamentos entre nós e os espíritos desencarnados ele é intenso, né? Tanto que o Livro dos Espíritos nos diz que a influência que eles exercem sobre o nosso pensamento é muito maior do que nós imaginamos. Então, nesse intercâmbio constante, nós estamos sujeitos, então, a essas influências nem sempre saudáveis, nem sempre benéficas, e nem sempre nós percebemos com clareza essas influências, esses pensamentos que nos atingem. Então, aqui no texto, ele nos diz: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então vejam, essas situações em que nós vamos alimentando uma tendência ao derrotismo, um pessimismo, uma tristeza indefinida, sem que haja nenhuma causa, seja física ou seja moral, nada de grande relevância que tenha acontecido que nos ajudaria a entender a razão. Então, quando essas situações elas ocorrem no nosso dia a dia, sem uma causa aparente, sem um motivo justo, claro, ele nos convida a analisarmos que pode ser que seja uma dessas influenciações sutis. E ele diz: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Então, quando ele diz que sejamos claros para auxiliar para que os mentores possam nos auxiliar, é avaliarmos, no autoconhecimento quais têm sido os nossos pensamentos. Será que esses pensamentos que nos surgem, eles são compatíveis com os pensamentos que nós alimentamos? Para que pouco a pouco nós possamos diferenciar aqueles pensamentos que são nossos daqueles que nos são sugeridos, né? Então é muito importante essa avaliação e é o momento ali, como ele fala, da humildade, de analisarmos com muita sinceridade a nós mesmos. É a hora da prece, para que a prece, a oração fortaleça ali as nossas defesas, melhore o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de pensamento. E o passe, que nesse momento pela pandemia
não estamos recebendo ali um passe direto, né? Nas reuniões que existem é um passe ali mais coletivo, mas o passe sempre é um recurso de grande importância para o fortalecimento, para a nossa defesa. E ele cita aqui alguns fatores que revelam essas influenciações. Por exemplo, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, né? Aqueles dias em que a nossa cabeça fica só em fatos negativos, aquele pensamento de que nada vai dar certo, de que o dia vai ser complicado. Então, essa concentração em situações pessimistas, elas podem indicar ali uma influência sutil. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Então, aquelas situações em que fazemos ali a nossa prece regularmente, habitualmente, e sem um motivo aparente a gente começa a não ter vontade de fazer a prece, né? Ou o livro que estávamos ali lendo empolgados, né? E sem um motivo aparente temos uma dificuldade muito grande de continuar ali a leitura, né? Isso pode se perdurar ali por vários dias. Então, se não há uma razão aparente, clara, também pode ser um indício dessa influenciação sutil. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastre imediato. Então, essa falta de vontade, essa indisposição, né, uma tristeza que do nada ali vem aquela vontade de chorar, uma certa melancolia, ou aqueles pressentimentos, né? Eu não vou sair de casa porque vai acontecer isso, eu não vou fazer ali uma viagem a trabalho necessária às vezes, porque vai acontecer outra coisa, enfim. Começam a vir uma série de pressentimentos ali difíceis, de desastres, e a gente percebe que na maioria esmagadora das vezes não acontece nada e pode ser de fato ali uma perturbação para atrapalhar a nossa rotina, as nossas atividades necessárias. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Então ficamos irritados, aborrecidos, porque não encontramos pessoas, às vezes, para dividir as nossas dificuldades, né? E esse aborrecimento também vem do nada. A gente fala às vezes para alguém, poxa, você está me aborrecendo, você está me irritando, mas pode ser que nós estejamos aborrecidos, nós estejamos irritados e nós projetamos, canalizamos no outro a nossa irritação, né? Pessimismos subreptícios, né? Aqueles que chegam sem motivo, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Então, aquelas situações que nós ficamos extremamente sensíveis, qualquer coisa nos incomoda, nos deixa tristes, e começamos ali a condenar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquela situação, né? Então, esse pessimismo sem motivo, essas irritações também repentinas, né, que no momento a gente está bem, segundos depois, por pequenas coisas, nos aborrecem muito, nos deixam com irritação muito grande e passamos a acusar o outro ali, também pode ser um desses sintomas. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Então vemos ali algum fato e imediatamente nós já tiramos uma conclusão, uma dedução, né? Criamos ali na nossa mente toda uma história que depois com calma a gente vai perceber que aquilo era fruto somente do nosso pensamento, que aquilo não havia nenhum motivo concreto para alimentarmos aquele pensamento, aquela história. Mas sabemos que espíritos ali obsessores, eles podem projetar na nossa mente pensamentos, até imagens, né? Até toda uma cena se desenrolando, mas que aquilo não é nosso, são projeções, são influências, que se a gente não estiver bem, nós vamos acalentando, alimentando aqueles pensamentos e acusando ali pessoas que não têm nenhuma relação com o fato
né, que nós estamos alimentando. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Comentamos já um pouco isso, né? Aquela emoção à flor da pele, descontrolada, né? Que acaba ali minando ali a nossa resistência, a nossa energia, porque tudo nos incomoda ali profundamente, até as menores coisas. Isso pode gerar ali até um estado depressivo, né? Se alimentamos esses pensamentos difíceis com essa sensibilidade tão aflorada, né? Que as pessoas falam às vezes, nossa, eu tenho que pisar em ovos com ele, porque estamos de tal maneira ali melindrados, suscetíveis a essa sensibilidade extremada que tudo nos incomoda. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Então vejam que nós podemos nos sentir vítimas, que todos estão contra nós, podemos alimentar até um sentimento de que estamos sendo perseguidos, de que as pessoas querem, popularmente falando, puxar o nosso tapete no ambiente profissional ou dentro da própria ambiente familiar, e podemos tomar uma atitude, como ele fala que é absurda, de automartírio, em que nós procuramos a dor, o sofrimento, para que as pessoas tenham pena de nós, né, para alimentar esse pensamento, essa posição de que nós somos vítimas, que não somos amados, que não somos compreendidos. Mas isso pode ser ali uma dificuldade nossa potencializada por esses espíritos, essas influências espirituais sutis. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, com arrependimento, a recomposição do tom mental e não raro a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Então, esse é um fato, essas influenciações, elas podem acontecer e acontecem com todos nós, sem exceção. Então, a partir do momento que nós jamais admitimos que elas podem ocorrer, nós acabamos ali não tomando os cuidados necessários. Então, nessa resistência de que essa influência pode acontecer, nós acabamos então desprezando o fato de que nós somos sim todos pessoas suscetíveis, né? E essa resistência, achando que somos seres ali amplamente protegidos ou seres iluminados ou que estamos imunes a essas influências, elas nos desarmam, né? Tanto que a gente esquece ali do que Jesus nos ensinou, do orai e vigiai. Orai e vigiai sempre, sempre, né? Porque como seres humanos que somos, falíveis, é muito natural que em alguns momentos essas influências ocorram. Então, quando nós não aceitamos que isso pode acontecer, né? Tomamos atitudes, posições que, quantas vezes, como ele fala, nos arrependemos depois, percebemos ali que não estávamos no momento de serenidade, mas nem sempre é possível retomar e reparar aquilo que foi feito. Ele diz ainda, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado, imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Então, nas obsessões mais intensas, fica patente, fica claro ali que existe um processo bem instalado, mas essas obsessões mais simples, essas influenciações sutis, nós temos uma dificuldade maior de perceber. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Então vejam que até um espírito que provoca essa influência, talvez ele nem tenha consciência do que ele está fazendo. A própria presença dele com vibrações difíceis pode ali nos incomodar, pode nos trazer ali um mal-estar físico, emocional, espiritual, sem que não necessariamente aquele espírito que está provocando, ele tenha plena consciência disso. Porque quem são os espíritos que se aproximam de nós? Podem ser espíritos que nos querem mal, outros que nos querem bem, e aqueles que não têm nem afinidade, nem dificuldades conosco,
mas eles se aproximam pela afinidade dos nossos gostos, das nossas tendências, dos nossos pensamentos. Então eles se sentem bem, eles se sentem confortáveis estando na nossa presença e podem, nessa companhia, nos transmitirem, ou nós transmitimos a eles também, influências nem sempre benéficas, nem sempre agradáveis. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosamente, e cuidadosamente, às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, numa conversação, num recebimento de uma carta, num clímax de negócio ou numa crise imprevista de serviço. Então, quando aquele espírito que nos influencia, ele está consciente, ele pode ali habilmente, cuidadosamente, aguardar uma ocasião propícia em que não estejamos bem, como ele fala aqui, uma situação de um negócio, de uma crise no serviço, aproveitar essas situações pontuais para que essa influência ela seja mais efetiva em relação a nós. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou essas meio obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, uma criatura ali desprevenida, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Então vejam que não se sabe o que tem causado mais impacto. As grandes obsessões, aqueles processos em que claramente ali há uma influência deletéria, uma influência ruim, negativa, ou se essas obsessões tão sutis, silenciosas, em que muitas vezes nós não percebemos, mas elas vão silenciosamente minando ali a energia, a resistência, a fé daquele que não toma ali os devidos cuidados. Quantas desavenças, ele diz, quantas separações e fracassos não surgem assim, nesses momentos. Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então ele nos convida para que nos avaliemos, estudemos para perceber se nos últimos 15 dias essas situações aqui relatadas, elas não acontecerão conosco. E muito provavelmente em algum momento, em uma ou outra situação, nós acabamos ali abrindo brechas para essas influências. Por isso ele fala da importância tão grande do cuidado com a prece, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas intenções, com os nossos anseios, com os nossos desejos, para que nós estejamos ligados ali aos espíritos amorosos que nos querem bem, que nos fortalecem. Então, sempre importante a prece, uma leitura ali edificante, uma boa música, procurarmos ali o silêncio dentro de nós mesmos, para que as influências dos espíritos amorosos, elas nos alcancem e nos fortaleçam. Então nós vamos encerrando por aqui, mais uma vez gratos a Deus, a Jesus, e que ao longo dessa semana não nos falte a fé, a confiança e a certeza de que somos amparados, mas igualmente os espíritos aguardam o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.